Boa noite, amigo. Recebemos com muito prazer Ana Corina, que é uma chefe de muito sucesso. Ô, Ana Corina, como é que essa coisa de fazer comida entrou na sua vida? Eu digo que eu acho que ela me deu de presente isso. Eu sou fonoaudióloga, então minha primeira faculdade foi fono. E eu, não apaixonada, tive que buscar outro rumo. Então, acho que como muitas mulheres que estão assistindo agora, dá aquele medinho, né, de começar de novo. E aí eu tenho uma mãe cozinheira, uma avó cozinheira, sou de Pernambuco, sou caruaruense e fui criada no meio de panelas, né? No meio de panelas, no meio de cozinha, fazendo pamonha, fazendo canjica. E isso fica no sangue da criança, isso fica no sangue da gente. Então, quando eu decidi mudar de profissão, eu disse, vou fazer doce. E me apaixonei. Me apaixonei assim, sem estudar, sabe, João? Peguei uma revistinha, Ana Maria, na época, fui no Bom Preço, comprei tudo, comecei a fazer, mas já comecei a fazer com um olhar empreendedor. Já coloquei numa caixinha diferente, fiz um laço bem legal, fiz um cardápio, preço, e fui buscar um grande buffet na época. E a gente agradece muito as pessoas que dão a mão a gente. Então, na época, eu fui em Ana Góes, que era o buffet da época que tinha grandes festas, e mostrei essa caixinha à Ana. A Ana olhou e disse, Ana Corina, é o seguinte, esse tá legal, esse não tá. Esse tá bom, esse não tá. E eu disse, eu posso trazer outra amanhã? E ela, com o maior carinho do mundo, disse, traga. Fui para casa, fiz tudo novamente e trouxe para ela. Com uma semana, ela ligou para mim. Ana, você faz 2.000 doces para mim para o sábado, quase que eu desmaio. Nunca tinha feito nada em quantidade. E aí comecei, João, com a mão de uma pessoa, a quem eu sou muito grata, e aí comecei a estudar. E aí você entra num processo de ser empresária, mãe, dona de casa, mas você tem que ir se aperfeiçoando. Então foi assim que surgiu a Ana Corina. O que é que tinha nessa caixinha? Essa famosa caixinha. Essa caixinha tinha o básico do que a gente ama em confeitaria. Quindim, bem casado, surpresa de uva, mas eu já fui mais ousada. Já peguei uns bombons e bacon, chocolate, já tentei uma coisa mais elaborada, porque eu acho que essa coisa do doce, da cozinha, realmente... a gente tem essa coisa do artesanato, Pernambuco tem isso, então a gente já enfeita mais um pouquinho, a gente já gosta do manual. Então, nessa caixinha tinha uma caixinha de doces, de doce alegria. Quer dizer, o seu negócio é com doce. Meu negócio é com cozinha, só que eu me apaixonei por doce. E aí fui em busca desse mercado, que na época era um mercado muito bom, e cheguei a ter buffet mesmo, para 200, 300 pessoas. Eu estava nessa época solteira, muito nova. Foi quando eu conheci meu atual marido. E aí entra na dúvida da mulher. Continuar essa loucura, esse frenesi de vida, ou dar uma pausa para poder também ter o teu lado feminino, esposa, dona de casa. Então, nós casamos, ficamos juntos e entrei no impasse, né? Quem trabalha com buffet sabe, é 24 horas, né? Aquela loucura de vida. E aí eu diminui um pouco, foquei nos doces e comecei a estudar. Aí eu fui fazer gastronomia, me especializar e encontrei o universo de chocolate, com total apoio dele, da família, da filha. E então entrei nesse mundo de chocolate, me apaixonei. Então, por ter feito gastronomia, especialização, eu sou apaixonada por cozinha. Mas meu encanto, quando eu falo em doce, em chocolate, tem uma coisa que mexe diferente. Agora você é apaixonada por chocolate, mas tem uma pimenta. Onde é que essa pimenta está aí? Essa pimenta foi assim. Quando eu fui criar minha marca, meu nome é Ana Corina, não é numerologia, é meu nome mesmo. Ana é minha avó paterna, Corina é minha avó materna. Minha mãe ainda botou 2 N, né? Aquela coisa de Pernambuco. Não, Pernambuco, Caruaru adora, Pernambuco, assim, do dobrar de letras, né? E aí ela homenageou minhas 2 avós. No começo eu não gostava do meu nome, não vou mentir, não. E depois eu disse, não, meu nome é tão forte, vamos trabalhar com meu nome? Enchi uma bolsinha de chocolate com um rapaz que ia criar minha arte. Aí o Rafa, eu quero minha assinatura, minha marca é minha assinatura em chocolate. E eu queria uma pimenta, porque nessa época eu estava estudando pimentas. Eu estava no meio da faculdade, encantada pelo universo das pimentas. Aí ele disse, perfeito.
Então, começou a marca Ana Corina com a pimentinha, como se a pimenta estivesse escrevendo. E as pessoas começaram a linkar a pimenta da marca com minha personalidade. Eu ganhei um presente de João lindo. Eu ainda tenho lá um cacho de pimentas maravilhoso na empresa. E as pessoas começaram a linkar. A Ana Corina não para, não fica quieta, inventa coisa. Então, começaram a linkar a pimentinha com a minha personalidade. Aí eu tinha que colocar ela no meu braço, né? Quer dizer que você é uma pimentinha. A pessoa é uma pimenta, a pessoa não para, a pessoa não fica quieta, a pessoa gesticula. É assim. E aí, mas você hoje continua apaixonado também pela pimenta ou deixou? Continuo. Eu até digo que meu limiar de pimenta, quem come pimenta, quem consome, vai consumindo pimenta, chega a um ponto que o limiar de ardor não funciona mais. Então, quando alguém pergunta, essa pimenta é forte, eu digo, para mim não é mais. Mesmo a malagueta? Mesmo aqueles molhos que levam muita pimenta, eu digo, meu limiar de pimenta não é mais o seu. Então, experimenta devagarzinho. A gente vai acostumando, o paladar vai acostumando com esse ardor. Eu acho que fizeram em homenagem a você um filme, uma novela, Pimenta com Chocolate, né? Podia ter sido, né? Bem, pode até ser, a gente já pode montar essa história. Outra história. É porque é o seguinte, pimenta, ele solta o paladar. Então, a gente coloca muita pimenta em comida, porque você, além de realçar o paladar, ele ativa as papilas gustativas para soltar. Olha, eu falando, pensando na pimenta e já salivando. E aí acontece isso com a pimenta. Essa junção com o chocolate combina muito, porque o chocolate também provoca isso. Então, essa junção de pimenta com chocolate é maravilhosa. Exatamente porque o chocolate começa a derreter na boca a partir de 35 graus, que é a temperatura do corpo da gente. Por isso que essa coisa, quando a gente morde de chocolate, ele meio que derrete na boca, essa sensação é a primeira que a gente tem. Então, junto com a pimenta, ela solta essa saliva e aí ele derrete mais o chocolate. Por isso que combina muito essa coisa do chocolate com a pimenta. E o chocolate, diz que o chocolate chique é o chocolate belga, né? Bom, nós, brasileiros, temos excelentes chocolates, João. Excelentes. E aí, as pessoas hoje em dia, para dizer que teu produto é um pouco mais caro, usa um chocolate importado. O que é que acontece? No Brasil, nós temos excelentes sementes de cacau, hoje excelentes torrefações e excelentes empresas que trabalham com chocolate. Mas a indústria belga é uma indústria monstruosa no que é chocolate. Foi uma das primeiras indústrias do mundo a jogar chocolate para o mundo inteiro. Então, ainda temos como referência esse chocolate belga como um chocolate de excelência. É realmente muito bom, mas hoje nós temos excelentes chocolates no Brasil. Porque antigamente era chocolate suíço que era o melhor. Aí o belga foi lá e roubou. A tecnologia é suíça, né? Mas a belga deu essa aprimorada e pegou para si. Onde você chega na Bélgica, tem várias lojas de chocolate. E a tecnologia é uma tecnologia suíça. Olha, existe essa doença, chocolatra. Né? Vai chamar isso de doença porque eu sou. Ou vício. Vício. Chocolate. Você consegue, comendo chocolate, ter vários flavonoides que ele desperta sensações boas. Então, é como quem corre. Quem corre vicia, né? Porque você tem sensações boas. Chocolate também. Então, quando você come chocolate, você tem calma. Mulher de TPM, né? Adora comer um chocolate porque ele traz essa paz. Como é a história da mulher? Mulher com TPM adora comer chocolate. Ah, é? Porque ele dá uma paz, uma tranquilidade que a gente precisa. Então, doutora também, está ensinando aqui. Está dando receita aqui. Essa parte médica é a vida que ensina, sabe? A gente na TPM como um chocolatezinho que melhora. Agora, pode ser um chocolate com teor a mais de cacau, tipo 65%, 70%, que super Agora, funciona. você há de convir o seguinte, esse chocolate, 80%, 70%, não é muito bom, não. É assim. Assim, diga aí. A gente também aprende, João. Paladar, ele é aprimorado. Sabe vinho? Antigamente a gente não gostava desses vinhos que a gente toma hoje, mais encorpados, com mais tanino. A gente não tinha tanta paixão por esses vinhos. E parece que quando você vai tomando, você vai aprimorando o paladar e chega a um ponto que você não consegue mais tomar o vinho capelinha que a gente tomava antigamente. Mesma coisa com chocolate. Você tomava capelinha? Eu tomava. Tomava? Tomava não, João? Tomava. Era docinho, né? Era doce. E tinha um que era revestido com umas trancinhas, né? Não vou dizer minha idade, não. Mas tinha um que era com umas trancinhas assim, que era capelinha. Era capelinha, né? Tinha branco
e tinha... Não era tinto, não. Aquilo era meio rosé. Uma coisa assim. Agora, hoje você só toma importado de top. Né? Veja só. Eu sou cervejeira. Meu Deus do céu, eu dizendo minhas coisas todas aqui. Eu sou cervejeira. E aí o marido gosta de um vinho mais encorpado, um vinho mais com um terroir diferente. Eu estudei muito o vinho, mas eu adoro um vinho mais leve, um vinho branco, um vinho rosé mais gelado, porque eu sou cervejeira, João. É cervejeira, é? Eu sou. Toma muita cerveja? Eu prefiro, se tiver de escolher, eu prefiro. Aí, em certas ocasiões, a gente vai numa tacinha de vinho branco gelado. Agora, Ana Corina, tem cerveja e cerveja? Tem. Existem lúpulos e lúpulos. Olha, cerveja, café, chocolate, vinho. Isso é um tripé da gastronomia que é uma arte linda. O chocolate tem colheita, tem torrefação, tem conchagem, tem todo um trabalho lindo para chegar onde ele está. A cerveja tem lúpulo, tem água, tem tanta coisa que interfere para ter uma cerveja perfeita. O vinho é a mesma coisa, tem o terroir, tem a cepa, né? Que a cepa é a uva que você colhe. Tem tanta tecnologia, tanta ciência para chegar no vinho bom. Então, existem cervejas e cervejas. Tem cerveja agora, muita cerveja artesanal. Tem. E tem a cerveja industrial. Isso. É a mesma coisa ou não? Não, não é a mesma coisa. Qual é que você gosta? Bom, eu gosto de uma IPA, eu gosto de uma cerveja um pouco mais forte. Mas no dia a dia da gente, a gente toma as cervejas que são uma cerveja tipo, vou dizer até marca, uma Corona, uma cerveja mais leve, porque você toma por mais tempo. As cervejas são como vinhos, você tem que tomar degustando, harmonizando. As cervejas mais fortes, mais caseiras, tem excelentes mestres cervejeiros, cursos excelentes também. Para você entender esse universo de cerveja. Então, a cerveja é como o vinho, você abre, degusta, harmoniza com vários pratos. A cerveja do dia a dia, aquela que a gente toma na praia com caldinho, a gente deixa para industrializada. E tem também a malzibia, porque antigamente, quando a mulher tinha filho, se toma malzibia, que aí produz mais leite. A cerveja tem a preta, né? É a preta. A cevada... Lá veio o médico de novo. A cevada, ela estimula a glândula a desenvolver leite. Então, por isso que a história das cervejas... Tinha história também, João, que a cerveja preta afinava o sangue. Você levava uma topada, né? Ou uma pancada. Eita, toma uma cervejinha preta que o sangue... Não tinha isso? Tinha. Que o sangue espalha? Não tinha, tinha. Lembra disso, não? Não, aqui não é chefe, não. Aqui é doutora. Está dando aqui aula para os médicos todos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a Ana Corina. Ô, Ana Corina, você que é especialista e grande consumidora de cerveja, tem negócio agora malte, porque antigamente não tinha essa história. Aí tem malte, duplo malte, tripla malte, não sei das quantas. É a mesma coisa ou é conversa para boi dormir? Não é a mesma coisa, não. Como eu estava falando, é coisa do estudo, né? O vinho português, ele é feito de 3 ou 4 cepas. 3 ou 4 uvas. E é cepa? Cepa é a uva. A uva, tá certo. A uva. O tipo de uva. Aí os vinhos portugueses, geralmente eles fazem uma mistura de uvas. Geralmente os vinhos franceses, eles são feitos de uma uva só. Então, ele pega um terroir, a temperatura, a terra, assim, o tipo de solo, o tipo da temperatura com o tipo de manejo. E aí você tem uma uva específica. Mesma coisa vem para a cerveja. Ela é feita com vários tipos de lúpulo. Então, eu posso usar 3 tipos de lúpulo para uma cerveja. Eu posso usar 3 tipos de semente de cacau, 3 tipos de variação para fazer um chocolate. Deu para entender que são plantas diferentes, reunidas em um só produto. Então, às vezes, um duplo malte, eu tenho um malte que tem um amargor maior e um que tem mais doçura. Quando eu misturo isso, eu tenho uma harmonização legal na cerveja.
assim é feito com vinho, assim é feito com a torra do cacau. Eu torro mais, eu torro uma semente menos. Quando eu misturo, eu tenho a harmonização que eu quero para aquele produto. Mas você só falou aqui de chocolate, de coisa doce. E salgado, você gosta de fazer? Adoro. Eu gosto de cozinha. E eu gosto de cozinha para cozinhar para muita gente. Eu acho que é a coisa também do nosso estado, do que a gente fica de herança. Então, eu gosto de cozinhar para muita gente, eu gosto de receber na minha casa. João, você está convidado, você sabe disso. Você e Sheilinha vai passar um final de semana comigo gastronomia. É sair gordo demais lá. Não, vai não. A gente balanceia, Vai, organiza direitinho. E aí, eu adoro comida salgada. Eu gosto muito de cozinhar. Meu Natal, quem faz sou eu, minhas comidas. Final de semana, eu adoro ir na cozinha, dar uma organizada para ver uma comidinha mais gostosa. Quando a gente trabalha com comida, a gente trabalha com o ato de servir. Então, a gente não para pensar nisso, né? Você que vai cozinhar, você está servindo. Quando a gente serve, a gente dá amor, a gente dá carinho. Então, esse ato de ir para a cozinha, fazer uma comidinha gostosa e servir é um ato de amor. Então, por isso que eu acho que eu gosto tanto. E hoje voltou à moda, né, Ana Carolina, a carne de porco. Você gosta da carne de porco? É uma das carnes mais, hoje, nobres e Saudável, saudáveis, né? Antigamente, os porcos, eles comiam muita coisa... Vivia na lama, Vivia né? na lama e comia restos de comida, né? Hoje em dia, não. Os porcos comem ração, são super tratados. Então, a carne de porco é uma carne muito saudável. Eu adoro uma costelinha de porco, não vou mentir. E com a cerveja... Tá tudo certo. E essa coisa, buchada? Olha, eu só não como uma pedra se ela não for bem temperada. Mas buchada, rabada, eu adoro sarapatel, adoro uma tripinha frita. Eu sou bem... Minha gastronomia, meu paladar é simples. Esse final de semana lá em casa foi uma rabada, tá? Então, eu gosto da comida simples. Até meu paladar doce, João. Às vezes as pessoas acham, não, Ana Corina só deve comer chocolate 70%. Gosto muito, mas eu sou fã de uma padaria, eu sou fã de sonho, eu sou fã de uma lolita bem feita, eu sou fã de uma tortinha de leite condensado. Então, eu gosto muito dessa confeitaria de origem, essa confeitaria simples que a gente tem. E, às vezes, a gente dá valor a tanta coisa muito chique, quando nada melhor que uma tortinha bem feita, um pudim bem feito. Eita. Meu pudim também é bom. E pastel de festa? Olha, pastel de festa, com aquela carne moída sequinha, com aquele açuquinha que é nosso, tá, João? Esse açuquinha que a gente coloca no pastel de festa é pernambucano. Você vai lá fora, não tem não. Então, às vezes eu boto... As viagens, você bota açúcar. Como você vai comer pastel com açúcar? Eu disse, bom, cresci comendo pastel com açúcar. Pastelzinho de festa. Rabanada. Agora, você, além de cozinhar, de fazer... também ensina, né? Como é ensinar? Bom, minha vida foi feita de mudanças e eu nunca tive muito medo disso. Então, eu já mudei algumas vezes. Sabe quando a gente se apaixona pelo mesmo marido dentro do mesmo casamento? Como é a história? A gente se apaixona pelo mesmo marido dentro do mesmo casamento. Eu me apaixonei por confeitaria, ensinando dentro do universo que é confeitaria. Eu descobri em confeitaria a arte de ensinar e me apaixonei. Essa troca com o aluno, ensinar o que você sabe. Eu acho que conhecimento é para ser dividido. Então, você vai adquirindo conhecimento com a vida e vai ficar com você. Quando você compartilha esse conhecimento, quando você dá, a gente muda as vidas. Eu tenho tantos relatos lindos de pessoas que mudaram a vida aprendendo comigo. Uma pessoa que estava deprimida, foi demitida, começou a fazer brigadeiro e hoje está ganhando dinheiro. Então, esse dar o conhecimento, você ganha muito mais, João. Não é clichê. Por isso que os professores são tão apaixonados. Eu hoje dou aula de confeitaria. Eu já tive loja, a gente já fez, eu já passei por tanta coisa dentro da área. E aí descobri essa paixão por dar aula. E agora eu estou dando aula online, aula prática, ajudando também as pessoas que estão crescendo nessa área. E aí tem uma coisa muito boa. E você disse que vive mudando na vida e agora você está mudando porque seu negócio é sua neta, né? É meu menino, meu neto Bernardo. A pessoa já fala com a voz retardada, né? Quando a gente é avó. Voz retardada. Retardada. Assim, toda mãe, toda avó já muda a voz quando vai falar do neto.
a vida é feita de experiências. E essa experiência de estar sendo avó, eu posso dizer, foi uma das coisas mais lindas que eu estou vivendo. É lindo, é apaixonante. Eu acho que quem está me assistindo, que é a avó, vai dizer, é exatamente isso. É um amor completamente diferente do amor de filho. Ninguém pode amar mais uma filha do que eu amo a minha. E a gente faz muito pela filha para amar o neto. Aí chega aquela pessoinha e toma conta do seu coração de uma forma que é indescritível. E você vai fazer comidinha para ele? Pode ser outro nicho de mercado. Introdução alimentar para bebês. Aí, outra mudança. Mas não vai empurrar chocolate no bebê, não, que aí não. É Aí, mais discreto, né? De introdução alimentar, a gente vai devagar. O bebê só pode comer chocolate doce de açúcar a partir dos 2 anos. A gente vai cuidando de outra introdução alimentar até chegar nessa parte aí. Ana Carolina, quem é que é melhor aluno? É o homem ou a mulher? Vixe Maria, meu Deus. O homem é o seguinte. O homem, ele quer mais praticidade. Então, o homem, ele presta atenção, tenho vários alunos homens, mas eles prestam atenção, mas eles querem mais praticidade. Então, eles fazem se eu posso dizer assim, uma coisa que de mais linha de produção. Mulher, ela gosta do mimimi. Mulher gosta da florzinha, da bolinha, da rosinha. Então, tem essa coisa, a mulher gosta do artesanato feito como doce. Porque hoje já é uma característica nos novos apartamentos, a sala gourmet, né? A cozinha gourmet, sala gourmet, varanda gourmet. E isso é uma maravilha, que os homens começaram a voltar para a cozinha como hobby. E se apaixonaram. E o legal é que eles unem a comida com a bebida, eles harmonizam. Então, eles entrando como hobby, eles às vezes se apaixonam e transformam isso em profissão. É bem interessante. E também esse setor de chefe é igual a político. A maioria é homem, né? Tem pouca chefe mulher, você é uma das poucas. Tem pouca chefe. Estamos crescendo. Estão crescendo, né? Os homens daqui a pouco vão virar minoria. Estamos crescendo, estamos dominando o mercado. Porque tinha uma coisa de chefe de cozinha, tem que ser homem. Primeiro, isso vem da coisa que a mulher não podia trabalhar, né? Vem todo enraizado com isso. Depois, tinha-se a ideia que a cozinha era muito pesado. Então, era caldeirões pesados. E a mulher não podia fazer isso. Isso não existe, né? Nós, mulheres, nas cozinhas, nos engenhos, se tu falar de Brasil, era quem pegava no pesado mesmo. E aí, isso vem voltando, certo? Com aquele olhar. A mulher vem para dentro da cozinha, João, com um olhar humano, com um olhar de não precisa gritar, com um olhar de carinho pelo teu colaborador. Ela entra com uma pegada feminina, empresária, que deixa até o ambiente mais leve. Homens, tem nada a ver, tem nada de polêmica. Estou dizendo o olhar que a gente tem dentro da cozinha. Você falou aqui dos pratos, da buchada, não sei o quê, das sobremesas. E as entradinhas? Quais são as entradinhas que a Ana Corina sabe mais fazer? Eu adoro... Bom, não posso nem dizer, não precisa dizer que eu adoro comer, né? Mas os bolinhos. Bolinho de feijoada, a parte de camarão mesmo é uma delícia. Eita, eu faço um mexilhão muito bom, né, Ferreira? Eu faço um mexilhão que é show. Então, essa entradinha tem que vir também como o começo do que você vai almoçar. Então, se eu venho com entradinha boa, eu sei que o almoço vem muito bom. E aí, tem o grande final, que é a sobremesa, né? Que é aquela coisa sobre a mesa. Então, observe quando você vai comer uma sobremesa. Primeiro é a última coisa, né? O grande final é quem fecha uma noite, um jantar, mas você tira todos os pratos, limpa a mesa, deixa tudo pronto para chegar à sobremesa. Então, a gente às vezes não percebe esse ritual numa mesa. Quando chega a sobremesa, eu digo que a sobremesa tem o poder de ou acabar o jantar inteiro e você sair decepcionado, ou elevar tudo isso a um patamar que você mais nunca esquece. Então, é bem isso. Eu sou apaixonada, né? Você falou aí em harmonização com vinho. Tem harmonização com cerveja? Tem harmonizações perfeitas com cerveja, tem harmonização com vinho. Eu quero saber com cerveja. João, você é cervejeiro, né? Não, sou não. Não? Não. As frituras combinam muito bem com cerveja.
muito bem. Então, o que é que eu preciso para a cerveja? Como a cerveja é muito forte, eu preciso de ou a fritura ou algo que seja mais forte, tipo vinho ou queijo. Alguns queijos mais leves não combinam com cerveja. Então, se eu quero harmonizar a cerveja com queijo, eu vou buscar um queijo, um camembert, um queijo mais forte, para poder ele não sumir quando eu der o gole da cerveja, ele harmonizar. Então, fritura combina super bem, os caldos, nossos caldinhos combinam muito com cerveja. E aí tem uma coisa que diz, eita, tá um pouquinho mais de sal, dá para tomar uma cervejinha, né? Como a cerveja tem muita água, ela pede geralmente uma comida mais salgada. E um banheiro perto. Por favor, limpo. Por favor, né? Limpo. Ô, Ana Corina, diga aí qual é a forma que a pessoa tem para ter suas aulas. Seguinte, são online eu tenho agora. um Instagram, que é um Instagram agora de receitas e com histórias muito legais, então vocês podem acessar o Instagram. No Instagram sempre tem onde você vai encontrar as aulas e quais são as aulas, certo? Então, eu tenho várias aulas de confeitaria para iniciante, desde aquele bolo maravilhoso, fofinho, quanto aos mais elaborados. E uma coisa muito interessante, João, eu tenho muitas alunas que não são confeiteiras, que são avós, que estão mudando de profissão. Suas colegas agora, né? Minhas colegas, porque avós. Minhas avós colegas, porque elas querem fazer uma comida legal para o neto, porque aquela aula dali é uma terapia, é uma aula em conjunto, a gente conhece pessoas, troca ideias. Então, você pode entrar no meu Instagram, Ana Corina Ribeiro, lembrando que o Ana é com 2 N's e o Corina também, que tem todas as minhas aulas. E aí a pessoa marca lá e... Marca lá, conversa com Lívia, faz inscrição, vê a melhor data. Eu faço aula particular e consultoria também. Quer abrir o café, quer abrir uma confeitaria, é só me chamar que a gente abre. Mais chique impossível. Nós queremos agradecer a Ana Corina por esse verdadeiro show que ela deu aqui, misturando bom humor com dicas importantes, inclusive algumas dicas médicas. Aqui, como é a menopausa, qual é o remédio? Menopausa, TPM e o chocolatinho. Chocolatinho, aí fica boa. Tá tudo tranquilo. Até amanhã, se Deus quiser. Um cheiro.